Hoje a dica é pra você que tá em busca de um livro diferente e curioso. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje eu tô aqui pra fazer um daqueles vídeos de lista. Só que eu priorizei hoje mostrar pra vocês alguns livros que são curiosos ou diferentes nas suas sinopses. Eu escuto muito vocês comentarem que às vezes tem a impressão de que agora estão sendo publicados muitos livros parecidos. E realmente pode ser, porque quando alguma coisa fica muito famosa ou entra no hype, algum estilo, um gênero ou algum detalhe de narrativa, vários autores vão trabalhar aquilo, vão explorar aquela ideia, afinal, a gente não pode esquecer que o livro ainda é um objeto de comercialização que precisa ser vendido. Então eu entendo esses movimentos de livros muito parecidos, mas como vocês também, às vezes eu fico com aquela vontade de ler uma coisinha diferente, que sai um pouco do comum. Pensando nisso, então hoje eu organizei aqui alguns livros da minha estante que eu acho que eles têm algum detalhe na sinopse que foge do padrão e que pode ser que interesse a vocês ali do outro lado. Vou começar com um que eu confesso que eu nunca vi ninguém comentando sobre esse livro, mas quando eu li foi uma leitura muito diferente, que é o livro Sangue e Gelo, do Robert Massello. E eu não posso aproximar ele muito da câmera, porque quando ele pega o branco da capa, a minha iluminação do vídeo muda, tá? Então eu vou segurar ele aqui, ó, em cima do meu ombro, por 1 minuto e pouco, tá? Eu aguento. Nesse livro a gente vai conhecer um fotojornalista que ele está participando de uma expedição científica que vai até a Antártida. Quando eles estiverem lá, eles vão se deparar com um bloco de gelo que vai se desprender em direção ao navio deles, e dentro desse bloco de gelo uma coisa incrível acontece, que é o fato de que existem 2 corpos congelados lá. Eles vão ficar estupefatos com a descoberta e eles vão levar esses corpos para dentro do navio, né, para esperar que eles descongelem. E o mais incrível é que esses corpos, as roupas deles são muito antigas e parecem ser de um século anterior. Nesse momento a gente também vai ter uma outra narrativa lá de 1850, da época da Guerra da Crimeia, que vai contar a história dessas 2 pessoas, quem elas são e como é que elas foram parar dentro daquele bloco de gelo. Só que quando esse bloco de gelo lá no presente descongelar, eles terão uma grande surpresa que eu não posso contar pra vocês. Esse é um livro bem diferenciado em relação ao enredo, eu nunca encontrei nada muito parecido, e eu lembro que enquanto eu estava lendo, eu fiquei surpresa de quão curiosa e diferente era a ideia principal. E quando ele revela o que é, né, o que são aquelas 2 pessoas, o que aconteceu com elas e, enfim, o objetivo delas ali dentro daquele navio, é uma coisa bem maluca, mas bem interessante também. Eu lembro de ter gostado muito dessa história, mas é uma história que ela foi publicada há muito tempo. Eu nem tinha canal na época em que eu li esse livro, inclusive eu vivo pensando em reler ele para trazer uma resenha aqui para vocês, mas aproveito e deixo de dica aqui então nesse vídeo sobre livros diferentões. Outro livro muito diferente que eu li foi As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle, do Stuart Turton. Esse livro tem uma sinopse bem diferenciada mesmo. Ele vai falar sobre esse homem que um dia ele vai ser convidado para um baile de máscaras da Evelyn Hardcastle. Esse baile de máscaras, ele é um baile de muita riqueza e extravagância, numa casa belíssima, mas no meio desse baile, dessa festa, a anfitriã será assassinada com um tiro. E esse personagem, ele vai começar a acordar uma vez após a outra, repetindo esse dia. Só que ele não vai acordar sempre no corpo dele. Cada vez que ele acorda, ele desperta no corpo de um hospedeiro diferente, ou seja, de um convidado diferente do tal do baile. Isso vai dar a ele perspectivas diferentes da festa e chances de que ele impeça o assassinato da anfitriã. Esse é um livro bem maluco. Eu lembro que quando eu li ele, eu fiquei assim, confusa em alguns momentos, mas quando ele começa a engrenar e você começa a entender o ritmo dele, as voltas no tempo do personagem, os loopings temporais que ele entra, ele vai ficando cada vez mais e mais interessante. Esse é um livro que, se você começar a ler, o interessante é que você faça, na minha opinião, uma colinha com o nome das pessoas e quem elas são ali dentro dessa festa. Porque como o personagem vai mudando de corpo, né, e cada dia ele acorda no corpo de um personagem diferente, você tem que lembrar quem era aquela pessoa e qual era o papel que ela estava exercendo ali dentro daquela festa. Então, os primeiros capítulos, eles podem ser um pouco confusos para leitura. Então, faz essa colinha, que depois de um tempo você vai começar a se localizar bem em relação às pessoas e vai facilitar a tua vida, tá? Mas vale muito a pena, porque é uma história curiosa, é uma história diferente, é uma história que foge um pouquinho do radar. Inclusive, teve um boato uma vez que seria transformado num filme, mas nunca soube se realmente essa ideia foi à frente, se algum estúdio comprou ou não. Mas é realmente uma narrativa que eu acho que se daria muito bem sendo adaptada, né? Essa coisa da viagem no tempo, do personagem revivendo o mesmo dia mais de uma vez pra tentar salvar a anfitriã, é bem divertido. Outro livro que eu li, esse aqui foi bem recente, eu li ele em janeiro desse ano e ele tem uma narrativa também curiosa. É
o Natureza Morta, da Kay Cronister. Esse aqui é um livro que ele fala o seguinte, olha só. Aqui a gente vai conhecer uma família, que é uma família secular, que vive ali nos pântanos da Virgínia Ocidental. E eles têm um certo ritual que eles fazem com esse pântano. Eles ficam ali, eles cuidam do pântano, eles vivem naquele lugar e, em troca, o pântano dá uma esposa para o filho mais velho da família. Pois é, já viu que a coisa é diferenciada, né? Então, sempre que um patriarca estiver prestes a morrer, a família tem que levar esse patriarca pro pântano e, em troca, o pântano envia a esposa pro filho mais velho. E nesse momento aqui do início do livro, é isso que tá acontecendo. O patriarca está prestes a morrer, os filhos levam ele pro pântano, mas a esposa não aparece. E eles começam a se perguntar o que deu errado no ritual, o que eles erraram, né? Será que eles fizeram alguma coisa diferente? Será que o pântano está bravo com ele? E a história gira em torno disso. Esse é um livro que ele se encaixa dentro do gótico sulista e do folk horror, que são narrativas que elas usam o fantástico e o incrível para falar sobre a quebra das estruturas tradicionais, as maldades que corroem as famílias por dentro, a questão do abuso de poder, a questão do patriarcado, a questão de como às vezes uma tradição antiga, ela é na verdade nociva, mas ela só é mantida para manter o poder de certas pessoas. Então é um livro que usa essa ideia fantástica para trazer assuntos mais importantes e interessantes. É uma leitura que foge totalmente do padrão, mas eu gostei muito da proposta. Foi uma proposta que eu achei encantadora e curiosa ao mesmo tempo, então eu deixo aqui de dica para vocês. Agora, quando me falam de livro diferentão, eu penso nesse aqui na hora. Eu nem titubeio quando eu vou falar sobre ele, porque ele é sim um dos livros mais psicodélicos que eu já li, e até hoje eu não sei se eu entendi muito bem, mas a viagem através da leitura, a viagem através dessa narrativa, eu acho que valeu a pena, que é o Bunny, da Mona Wad. Vocês vão encontrar muita gente falando desse livro e dizendo que não entendeu nada, não recomenda porque o livro não tem sentido, e realmente você não vai entender muitas coisas, tá? Mas eu acho que o objetivo aqui é brincar com a imaginação e é brincar com a questão da nossa racionalidade. Na resenha que eu fiz desse livro, eu falei exatamente isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência a fazer leituras muito racionais das histórias. Mas esse livro exige o contrário. Ele exige que você faça a leitura sem pensar na racionalidade. Aqui a gente vai conhecer uma mulher chamada Samantha, que é uma aluna de uma universidade de escrita criativa. Ela tá no curso. E nesse lugar ela vai conhecer essas jovens chamadas Bunny, que é um grupinho exclusivo. Sabe aquela coisa Garotas Malvadas do filme? É bem esse grupinho. E ela começa a se inserir nesse grupo. E a partir daí, o livro entra numa insanidade absoluta. E você, como leitor, não consegue mais definir se aquilo é real ou não é. Muita gente classifica ele como um livro surrealista, uma coisa um pouco Salvador Dalí. E eu concordo com quem diz isso. Para você entrar nesse livro, você tem que ter aquela mesma percepção de quando você observa uma obra surrealista. Você não está vendo exatamente aquilo que você está vendo, entendeu? Você está vendo outra coisa quando você olha para uma obra surrealista. E aqui é a mesma situação. Então a minha dica é: vá pro livro, se aventure, faça uma tentativa, abra sua mente e veja o que você consegue tirar desse livro ou não, tá? E depois volta aqui no canal que tem uma resenha onde eu comentei a minha teoria sobre o que eu acho que é o cerne da narrativa. Vindo aqui pro Brasil, um livro que eu li no ano passado que tem uma ideia também diferenciada é o Fome, da Izzy Artagão. Ele é um livro curto, é um livro para você ler assim no final de semana, rapidinho, e ele traz aqui uma ideia também diferente, algo que foge do padrão das sinopses. Aqui nós vamos conhecer a Izzy, que é uma jovem, né, uma mulher que ela trabalha na promotoria e ela participa de muitos julgamentos de criaturas terríveis e que muitas vezes são libertadas pelo sistema por algum erro, por alguma inconsistência ali que o advogado dessas pessoas consegue apresentar no tribunal, e ela vê muitas vezes pessoas que realmente eram culpadas saírem livres da prisão. Só que ela acaba estabelecendo um jeitinho de corrigir essa injustiça por conta própria. Ela resolve fazer justiça com as próprias mãos. E a diferença aqui, né, o ponto diferenciado dessa narrativa é que a Izzy, ela precisa se alimentar o tempo todo de carne. Só que ela não pode comer carne de animal, se é que vocês me entendem. Então, ela vai fazer a justiça dela ao mesmo tempo em que ela sacia uma necessidade que ela tem. Deu pra entender? Então, ele é um livro que ele é pra você ler ele com essa
perspectiva diferenciada, com esse toque meio fantástico mesmo. Essa é a proposta da narrativa. Então eu acho que se você tá procurando um livro nacional que tem ali um toquezinho de fantástico, essa aqui pode ser uma boa opção. Um livro muito curioso que eu li no ano passado, que foi uma verdadeira aventura também, foi esse aqui, ó, O Mapa do Tempo, do Félix Palma. Essa é uma ficção histórica. Eu vou chamar de ficção histórica porque esse é um livro que ele se transmuta conforme você for lendo, tá? Ele se passa em Londres, de 1896, e ele fala sobre esse momento da história britânica de grande rebuliço em virtude das ciências que estavam ali sendo ensinadas e sobre o quase pânico em relação à ficção científica que começa a crescer também ali ao final do século. Então as pessoas, elas estão curiosas e ao mesmo tempo elas têm muito medo da ficção científica, né? Elas têm medo dos carros voadores que podem surgir, elas têm medo das possíveis viagens ao espaço. E a publicação de A Máquina do Tempo do H.G. Wells deixa as pessoas ainda mais ansiosas sobre o tempo em que elas estão vivendo. Então esse é o pano de fundo desse romance. E existe um personagem que, influenciado por essas ideias da ficção científica e da viagem no tempo, ele resolve que ele quer viajar no tempo para o passado até 1888, quando a mulher que ele amava foi assassinada por Jack o Estripador. Então ele vai fazer de tudo para conseguir viajar no tempo para o salvar a vida dela. E esse é o mote do livro. Só que essa é uma história que você começa lendo ela com uma perspectiva e lá no meio ela vai te dar uma rasteira e vai te mostrar outra. Foi uma surpresa muito grande quando eu tava lendo. Ele é bem diferentão mesmo. E ele também é uma aventura muito legal porque ele fala que tem várias figuras conhecidas e famosas ali do final do século XIX que vão fazer as suas aparições aqui no livro, como por exemplo o H.G. Wells e o Henry James. Ele só é um livro que o autor às vezes ele se estende um pouquinho a mais do que seria necessário, talvez. E o narrador, que é a pessoa que está nos contando a história, é uma pessoa muito bem-humorada, aliás, mas ele é um enrolão, assim, ele enrola às vezes em alguns momentos, então foi um livro que eu demorei um pouco mais de tempo para ler, mas valeu a pena porque foi uma história bem curiosa, diferente, fora do padrão. Eu achei super interessante e eu acho que mais pessoas podem gostar. Todos os livros estarão listados aqui embaixo para vocês. Lembrem-se de curtir, comentar, deixar um hype. Eu fico muito feliz quando vocês interagem comigo aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas diferentes. Eu acho que a palavra diferente foi a que eu mais usei ao longo de todo esse vídeo, né? Mas é porque realmente é o sentido dessa lista pra vocês. Eu espero que eu tenha trazido aqui histórias curiosas, histórias que fujam um pouco do padrão que nós estamos acostumados e que vocês, se fizerem a leitura de algum deles, vocês tenham uma ótima experiência de leitura. Muito obrigada por terem me assistido, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.